Vamos agora falar novamente do dólar, suas tendências. Vamos falar em São Paulo, conexão Campo e Cidade com a Alessandra Mello. Primeiramente, o dólar, depois eu cumprimento. Não, a Alessandra já está conosco, desculpe. Alessandra, muito boa tarde. Boa tarde, João. Eu fiz uma virada aqui no roteiro, que era para chamar você inicialmente, mas com essa tensão que acaba de surgir com os Estados Unidos, nós priorizamos isso para saber das influências no mercado agrícola. Agora eu preciso saber de você, como é que está o dólar. Posso mostrar a tela do dólar antes da Alessandra comentar? Pedro, põe a tela do dólar e a Alessandra vai comentar para a gente as influências desse instante. Vamos ver o dólar? Alessandra, o dólar nesse instante, você está vendo aí também, 5,15, né? Nossa, mas está numa oscilação, uma hora você pensa que está caindo, outra hora que está subindo. Eu preciso das suas informações, porque olha, fica verde, fica vermelho, o câmbio está amalucado no Brasil, vamos dizer assim. Agora sim, deixa eu falar com a Alessandra. É difícil para uma analista como você chegar num ponto, né, Alessandra? O fato é que o número mostra, né? Olha a tensão que existe no mundo e as influências no mercado financeiro brasileiro. Acho que a definição é essa, não é? Exato, João. A gente vem comentando bastante aqui, inclusive ontem a gente até exemplificou, né? A gente trouxe um analista falando em R$ 4 no fim do ano e tem gente falando em 5,40, quer dizer, tá complicado, né, essa previsão aí. Mas bem, hoje o que está acontecendo, então, realmente essa retomada da alta no dólar, embora em patamares bem mais baixos que a gente viu na semana passada. Tem que lembrar que nessa semana o dólar teve uma queda de 5%. Né? Ontem, por exemplo, foi o menor patamar desde o início de junho. Ontem o dólar fechou em 5,11, né? Agora está subindo de novo, está aí nesse 5,14, 5,15 e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, os analistas dizem que o que mais está influenciando realmente é o mercado internacional. A maioria dos economistas que eu tenho falado diz que tem sido pouca a influência no que se refere a câmbio de notícias aqui do Brasil. Então, por exemplo, hoje, o que teve hoje de notícia está fazendo as bolsas internacionais caírem, inclusive bolsa aqui no Brasil também, e faz o dólar valorizar. Quando o mercado internacional está pessimista, ele vai um pouquinho mais para o dólar, né? Foi uma notícia que veio lá dos Estados Unidos em relação a pedidos de seguro-desemprego. Saíram dados hoje de pedidos de seguro-desemprego e veio mais de 100 mil pedidos a mais do que a projeção que os analistas esperavam, que era 1.300.000 pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Então, esses indicadores sempre preocupam um pouco. O que mais que preocupa? Tensão Estados Unidos e China. A gente ontem comentou aqui dessa notícia, Estados Unidos mandando fechar um consulado chinês, deu 72 horas, a China bastante indignada com isso, dizendo que vai ter retaliação, e isso sempre traz apreensão para os mercados. Então, a Bolsa Brasileira chegou a abrir hoje na alta, no comecinho dos negócios, impulsionada aqui por ações de empresas brasileiras que estão em negociações na telefonia, por exemplo, a Oi subiu 20%, que está aí com uma oferta de uma empresa internacional para ser comprada, mas mesmo assim não teve fôlego, acabou indo para o patamar negativo junto com as demais bolsas. Ainda em relação ao dólar, o que eu queria dizer é o seguinte, também tem gente que fala que, como o dólar caiu demais nesses últimos dias, vem o investidor também aproveitar para comprar, apostando que ainda vai voltar a subir. E ontem eu citei o economista Sidney Neme, da NGO, e ele hoje de manhã ele me mandou um artigo bem completo, bastante técnico, inclusive, sobre a visão dele em relação ao dólar. Eu vou tentar resumir para vocês o que ele está dizendo. Em resumo, assim, ele diz que não acredita que o que está acontecendo tenha relação com fatores internos como a reforma tributária. Ele diz que tem institutos internacionais dizendo que a moeda brasileira está subvalorizada e que ela deveria estar valendo 4,50, análises que ele tem feito. Disse também que essa queda no mercado global, a queda do dólar no mercado global, não só em relação ao real, tem a ver com o governo Trump. Ele diz que para reanimar a economia americana, o Trump, sabemos que tem eleição lá nos Estados Unidos, né? Teve algumas pesquisas que o Trump caiu um pouquinho, está lá tentando se recuperar e aparentemente, aí com a ajuda do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, com essa alteração do dólar, o produto americano ficaria mais competitivo no mercado mundial, encarecendo as importações, e por isso, então, ele acredita que a campanha do Trump tende para essa questão dessa movimentação com o dólar que a gente está vendo. Então, eram essas análises que a gente pode fazer hoje em relação ao dólar. Ele diz que o mercado brasileiro
tende a continuar caindo um pouquinho, mas ele acha aí que o patamar fica mais ou menos nos R$ 5 mesmo. Não é uma queda tão expressiva aí que a gente deve ver com todos esses fatores que a gente acabou de falar. O fato é que as empresas brasileiras estão baratas em termos de investimentos. E como a gente já tem dito que tem uma chuva de dólares procurando um abrigo onde investir, nós precisamos fazer as reformas para que esses investimentos venham. Mas, independente disso, o pessoal está procurando ações baratas no mundo. E parece que o Brasil, as empresas brasileiras que estão listadas na Bolsa, estão baratinhas para o mundo. Exato. Quando fala, né? O real está subvalorizado, o que acontece? O Brasil está barato, né? A gente tem ouvido isso muito dos economistas, né? Por isso que as nossas commodities são competitivas e as ações das nossas empresas também estão competitivas. Tende a atrair, sim, o investidor. Inclusive, você está dizendo, já falou ontem, está focada nessa questão de investimentos estrangeiros no agrícola, nas empresas agrícolas. Está bem favorável para comprar contratos agrícolas aqui no Brasil. Exato, muita gente de olho, principalmente em função de rentabilidade. O juro está baixo no mundo inteiro, o juro está muito baixo no Brasil, a taxa básica de juros, então tem que partir aí para investimentos que sejam promissores. E um dos setores mais promissores da economia brasileira hoje é o agronegócio. Alessandra, eu fui ontem na feira, aqui na minha cidade, tem feiras à noite, né? Eles pegam no final da tarde e vai para a noite. Aí eu fiz uma constatação, né? O jornalista é fogo, né? Comprei minha sacolinha de laranja e fiquei observando a feira, aquela movimentação. Sabe qual era o som, Alessandra, que eu mais ouvia? Risadas. Olha, o pessoal dava risada, outro contava piada ali, era assim uma alegria, alegria de estar podendo consumir, a alegria de poder se alimentar. A conclusão que eu pensei comigo, ai, São Jair Bolsonaro, ai, São Paulo Guedes, não parem, por favor. Não parem, não desistam. E o hortifruti, principalmente, que foi o único setor que quando começou a pandemia de forma mais intensa no Brasil e fechou tudo, foi o setor que foi afetado, foi o único do agro que foi afetado. E agora, com a retomada aí nas cidades, né, com a reabertura de bares, restaurantes, hoje eu estava lendo uma notícia que os bares e restaurantes aqui de São Paulo estão pleiteando agora um aumento do horário de funcionamento, porque eles continuam com um horário muito restrito, querem funcionar também à noite, e tudo isso que traz mais demanda de novo aí para o produtor de hortifruti, né, que ficou um tempo aí muito com alguns canais de distribuição fechados. Né? Agora ele também vai sorrir junto com os demais aí que plantam produtos voltados à exportação. Tá certo. Alessandra, você volta já no segundo tempo, porque o seu avião está chegando aí, sempre nesse horário, passa um avião sobre vocês aí, vum, e aí está marcando o horário que chegou o final do seu tempo. Obrigado, Alessandra, até daqui a pouco, o avião da Alessandra.